Olá, gente boa! Então, mais um episódio aqui do podcast do Vovô Rico, Ideias e Negócios, né? Então, é sempre bom trazer, apesar de ser a área de mercado imobiliário, mas a gente tem uma relação muito forte também com seguros e é sempre bom trazer pessoas que têm o profundo conhecimento da área de seguros para que vocês também possam saber realmente qual o propósito de vida que vocês devem ter com relação à sua segurança, à sua proteção. Então, hoje eu estou trazendo aqui um amigo, um especialista nessa área e a gente vai conversar, bater um papo aqui sobre o seguro para que vocês possam entender a importância real de você cuidar da sua vida através de um seguro, tá bom? Então, eu estou trazendo aqui Rafa Damasceno. Um prazer, amigo, você estar aqui conosco para bater um papo. E eu queria que você começasse aí contando um pouquinho da sua história. Fala pra gente aí quem é você, de onde você veio, o que você está fazendo aqui nessa cidade maravilhosa que é João Pessoa. Legal, bacana. Bom, vovô, primeiro dar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei a hora que você vai estar assistindo esse programa. Agradecer pelo convite. É muito legal a gente conversar, debater ideias, né? Gerar negócios também, que é o intuito principal, e conversar um pouco sobre isso. Pelo meu sotaque, talvez já tenha percebido, né, que eu não sou aqui carioca. De João Pessoa, sou carioca, mas moro aqui há 3 anos já. Vim buscar qualidade de vida, né? Acho que está todo mundo vindo para cá. O mercado imobiliário está bombando. Mas eu comecei a trabalhar desde 16 anos de idade, de carteira assinada, como jovem aprendiz no mercado de combustíveis, onde eu fiquei até os meus 29 anos de idade, que foi quando eu recebi um convite para entrar no mercado de seguros, né, e especificamente na parte de seguros de vida, e é onde estou até hoje, né, desde 2019 até hoje, atuando aí com esse propósito de levar a proteção financeira para as pessoas e para as famílias, né. O seguro de vida ele tem muito essa questão do propósito, seguro como um todo, né, mas o de vida acaba que ele tem uma pegada mais forte nesse sentido. Então, falando em questão de propósito, de vida, de segurança, tenta nos mostrar, porque a maioria das pessoas ainda pensa que seguro de vida é com relação à morte. Só seguro, eu vou lá, quero lá morrer, eu não estou preocupado com morrer. Sim. Mas explica pra gente aí o que você acha que cuidado você tem que ter na sua vida com relação a fazer realmente um seguro. Legal, bacana. Assim, o seguro, ele é uma ferramenta importante dentro do seu planejamento, né? Você precisa ter um planejamento. É curioso que eu sou uma pessoa que, para eu vender alguma coisa, eu preciso comprar, tem que fazer sentido para mim, senão eu não evoluo, né? E quando me chamaram para poder entrar nesse mercado de seguro, eu pedi para me apresentar. Eu falei, seguro de vida? Eu nunca pensei nisso, não tenho. Cara, como é que é esse negócio? Como é que eu vou vender isso? Me apresenta para entender se faz sentido. E eu lembro que um amigo que veio me apresentar, Bruno, abraço aí, Bruno, inclusive, ele me fez uma provocação, né? E aí ele falou, Rafael, você tem carro? Eu falei, tem carro. Tem seguro de carro? Eu falei, tem seguro de carro. Se você bater com o carro, quanto que recebe? Eu falei, sei lá, cara, tabela FIP, uns 50 mil reais, né? E aí ele me provocou e falou, mas e se der um PT em você? Quanto você deixa para os seus filhos? E aí eu já tinha, né, meus filhos amados, Miguel e Mateus, e eu falei, cara, nada. E ele me fez a provocação, se eu colocar tua vida numa mão, tua família, e na outra colocar teu carro, o que é mais importante? Óbvio que é minha vida e minha família. E ele perguntou, e o que você está pagando seguro? Eu falei, do carro, né? E mesmo que eu não tivesse seguro do carro, mas você concorda que se a gente der um PT no carro, ou alguém roubar o nosso carro, a nossa vida ela não vai mudar drasticamente. A gente vai se readaptar ali, comprar um outro carro, entrar no outro financiamento, andar de Uber, de ônibus, enfim. Mas quando a gente fala da vida, isso tem um impacto muito grande. E como você disse, né, muitas pessoas não têm conhecimento total. O seguro de vida ele não é um seguro de morte, né? Hoje a gente chama seguro em vida, porque grande parte das coberturas elas são para você utilizar em vida. É quem contrata que vai utilizar, e não os seus herdeiros, os seus beneficiários, né? Então, hoje existe uma gama de proteções voltadas para o próprio segurado dentro do seguro de vida. Então, por exemplo, uma das que é campeã, né, hoje de coberturas, que é a de área de incapacidade temporária, né, principalmente voltado para quem é um profissional autônomo, né, então médicos, contadores, advogados, que se não trabalharem acabam não tendo renda, ou até mesmo para quem tem uma renda variável, trabalha, né, com comissões, e aí se tiver impossibilidade de trabalhar vai ter um impacto, porque aí você vai ter que ou se descapitalizar, né, ou você vai acabar se endividando, alguma coisa do tipo. Então, assim, o seguro ele entra como uma ferramenta importantíssima nesse planejamento financeiro
como para te auxiliar no momento que você não tem como prever se vai acontecer ou não. Um exemplo prático, assim, um caso que tenha acontecido, que você acha que é interessante para que quem não fez ainda o seu seguro sirva de exemplo, assim, poderia dar um fato real que aconteceu durante esse período que você está aí no mercado de seguros? Ó, vou te falar que eu já vi de tudo já, né, Ricardo? Assim, tô desde 2019, já vi de tudo. Todo dia a gente faz pagamento de benefício, né, que é a indenização do seguro para as pessoas. Mas um caso emblemático que eu tive não foi nem de um pagamento de um benefício, foi de um não pagamento, né? Porque o que aconteceu? Eu tinha marcado uma reunião com uma amiga minha, na ocasião, ela acabou não indo para a reunião, depois a gente não reagendou, né? Não consegui mais pegar a agenda com ela, não reagendamos, e aconteceu que algum tempo depois ela me procurou, e ela falou: Rafael, olha, eu queria conversar com você a respeito do seguro de vida, não sei se você ficou sabendo do que aconteceu. Eu falei: não, o que aconteceu? Ela falou: meu marido morreu. Né? E aí ela veio me contar que na ocasião ela não conseguiu ir para a reunião, e aí depois não conseguiu reagendar, e que pouco tempo depois ela chegou em casa, encontrou o marido passando mal, levou ele para o hospital, e quando chegou lá no hospital descobriu que ele já estava com câncer num estágio muito avançado, né? E aí acabou que pouco tempo depois, questão de um mês depois, ele veio a falecer. E isso mudou drasticamente a composição familiar dela, né? Ela falou: ó, poxa, minha filha estudava numa escola tal, eu tive que mudar ela de escola, eu morava no bairro tal, tive que ir para outro bairro. Então, desestabilizou totalmente a família, porque dentro do orçamento familiar tinha a renda dela e a renda dele. Saiu a renda dele, agora era só a renda dela. Então, esse foi o caso mais emblemático que eu tive, que não foi nem de pagar o benefício, mas foi de não pagar. Talvez se ela tivesse feito a reunião comigo lá anteriormente, né, com mais antecedência, talvez a gente conseguisse ter feito alguma coisa diferente, né? Mas infelizmente a gente não conseguiu. Tanto é que tem uma máxima, né, que a gente fala de seguro, que seguro você não contrata quando você quer, você contrata quando você pode. Porque talvez no futuro você vai querer contratar e aí você já não consiga, por conta de alguma questão de saúde. Né? Eu também posso contar um caso que aconteceu comigo mesmo, que foi um fato... Eu era novo ainda, tinha uns 28 anos, e tinha um carro novo, comprei um carro novo naquela época, um Passat, todo equipado e tal, e determinado dia, numa sexta-feira, houve um acidente comigo e que deu dano total, PT, né? Mas aconteceu que eu não lembrei, fui chamar o seguro, e que o seguro fazia exatamente um dia que estava atrasado, né? Eita. Naquela época, hoje não, porque você parece que tem uma carência de prazo de você, mesmo não acontecendo alguma coisa, não sei se ainda está... tem algumas seguradoras que têm um período de tolerância, né? Então permite que então, eu perdi o carro, porque não pude receber, por falta um dia só. Então, além de fazer o seguro, você tem que ter o cuidado de... Exato. É como se pagar um plano de saúde, como pagar a sua energia, como pagar a sua... Exato. Se você não pagar, corta. Então é importante também, além de você fazer, tem que ter essa preocupação. Com certeza. Já deixa no cartão de crédito, né? Que já debita ali, já junta milhas também, né? Melhor opção. A melhor opção é no cartão de crédito mesmo, ou débito em conta, né? Isso. Mas, Rafa, me conta aí, o Brasil, de certa forma, não tem essa tradição, não tem essa cultura das pessoas fazerem seguro, né? De um modo geral, diferente de outros países como os Estados Unidos. Sim. Você acha que está vendo essa mudança aqui no Brasil, de modo geral, especificamente aqui na nossa região Nordeste? Sim. O que você acha que está evoluindo aí nisso? Verdade. Infelizmente, a gente não tem ainda essa cultura, né? Estamos desenvolvendo essa cultura, mas ainda não temos. E isso se dá pelo fato da gente não ter uma educação financeira de base. Então, quando a gente pega as escolas não têm educação financeira de base, né? Agora que a gente está começando a ter um movimento em relação a isso. Nossas próprias famílias também. Geralmente, dinheiro não é um assunto tão debatido de forma clara, lúdica para a gente em casa. A gente vai aprendendo isso meio que na dor, meio que nos erros ali. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, Japão, onde essa cultura já é muito desenvolvida. Hoje, mais de 70% aí da população americana, japonesa, possui seguro de vida e a gente está desenvolvendo isso ainda. E aí nós chegamos que percentual você acha que está no nosso patamar? Hoje a gente está ali 15 a 20%? Isso, na casa ali dos 20 e poucos por cento, é o percentual que a gente está. Mas a gente está crescendo muito, você falou, né? Como é que está essa cultura, está crescendo muito. E aí um fato curioso foi a pandemia.
né? A pandemia, Ajudou, né? ela sensibilizou as pessoas. Acho que a palavra correta é conscientizou. Conscientizou. Isso, a pandemia ela conscientizou as pessoas de que a gente não é de ferro, que as coisas podem acontecer. Certamente todo mundo conhece alguém, né, ou da família, ou um amigo, que veio a faltar, né, na pandemia ou ficou internado, e isso trouxe um impacto financeiro, né, para a família. O caso do Paulo Gustavo, que todo mundo acompanhou, né? É verdade. Então isso trouxe uma conscientização para as pessoas. E um fato curioso é que pandemia é até um risco excluído, né? Nenhuma seguradora é obrigada a pagar a pandemia, mas houve sim uma mobilização e hoje tiveram algumas seguradoras. Eu fico feliz de hoje estar representando a Mag Seguros, que uma das principais seguradoras que fez o pagamento, né, da pandemia, mesmo sendo um risco excluído. E também aquelas enchentes que ocorreram lá no sul, né, que também teve uma proteção uma muito mobilização, forte, sim. E as seguradoras entraram pesado Sim. no sentido de dar assistência. É uma deliberação, né, da seguradora, nesses casos, ela faz o pagamento. E é bom que a gente vê que essa mobilização está acontecendo. E em casos assim, mais extremos, elas estão fazendo pagamento-benefício, mesmo sem ter a obrigação de pagar. Eu sei que você é da linha mais de seguro de vida, mas assim, qual a tendência que você acha no mercado com relação ao seguro de modo geral? O que você está vendo aí para o mercado? Cada vez mais crescendo. Seguros, é um mercado que cresce muito, porque a gente ainda tem muita gente para poder fazer seguro, e principalmente por conta da educação financeira que a gente começa a ter. Então não existe mais, vamos falar aqui agora de bens, né? Então as pessoas hoje elas não têm mais aquele pensamento de só comprar. Então, vou comprar um carro. Não, ela já tem uma educação para saber que não é o custo só de comprar o carro, é o custo de manter o carro. É a inteligência de você ter uma ferramenta, no caso o seguro do automóvel, que se alguém roubar o seu carro ou você bater com o carro, você não vai ficar no prejuízo, né? De ficar com uma conta de financiamento lá pagando mesmo sem ter o bem, ou ter que comprar um outro e tirar do bolso. Então, o seguro ele vai crescer muito. Falando do de vida, a gente tem uma estimativa aí de 2030 chegar a 10% do PIB. Então, assim, é um mercado que ele está crescendo muito, porque as pessoas estão cada vez mais educadas e cada vez mais conscientizadas, e a gente consegue desmistificar um pouco, né? Essa questão de, é só para morte. Não, não é só para morte. Tem várias outras coberturas que você pode ter ali. E o muito legal também é ver que, muitas vezes, os seguros, eles trazem assistências que, se você for pagar alguma coisa por fora, talvez ficaria até mais caro. Então, você consegue ter uma assistência do seu carro, você consegue ter assistência da sua casa, você consegue ter assistência até para o pet, né? Que quando você vai ver... É isso que eu ia te perguntar, porque hoje o que você imaginar, você pode fazer seguro, né? O seguro do seu celular, o seguro do seu cachorro, o seguro do seu gato, o seguro da sua residência. Então tem seguro para tudo, né? Dá uns exemplos aí dos seguros que você acha que recomenda que cada um se preocupe em fazer aí. Para mim, a base de tudo é o de vida, né? Porque pensa o seguinte, é como se a gente fosse uma máquina de gerar dinheiro. Se essa máquina quebrar, não gera mais dinheiro. E aí tem um impacto. Então, é essencial. Residencial, né? Nossa casa, né? Então a gente está ali e a gente tem visto os casos de incêndio acontecendo cada vez mais, principalmente por conta do aumento do uso dos equipamentos dentro de casa, né? Então, assim, antigamente, se a gente for parar para pensar, era um computador que se tinha dentro de casa. Hoje em dia, eu tenho um notebook, minha esposa tem um notebook, as crianças têm um tablet, eu tenho um celular, então olha a quantidade de equipamentos que estão sendo utilizados, né? Então, importantíssimo, principalmente pensando que é a sua casa, né? Para mim, a parte de automóvel também é super importante, principalmente quando você faz uma avaliação ali do valor do bem. Existem casos de pessoas que têm, às vezes, um automóvel que até pelo tempo que já se tem aquele automóvel, de repente vai fazer uma conta de que não faz sentido pagar, mas é analisar o custo, né? Às vezes o valor que você vai ter ali de pagamento de seguro é tão pequeno que é importante você ter. E uma outra linha, vovô, que é super importante a gente conversar, é uma linha também educacional, né? Existe o seguro para as escolas, em que as escolas podem ter um seguro que cobre tanto os seus estudantes, os seus funcionários, como os responsáveis financeiros. Ele é um seguro que, se o pai vier a faltar, ou ter uma invalidez, ou perder a renda, ele paga a mensalidade do filho. Então, assim, tem, como você falou, né? Tem para
Tudo, assim, entender a sua necessidade. E o interessante é que poucas pessoas, quando falam seguro, ficam logo preocupadas com os valores, que esses valores desse seguro que você está fazendo é bem acessível, né? Um seguro para o aluno da escola, que atinge tanto... Sim. São valores bem significantes em relação ao benefício que você vai ter, né? Muito pequeno. O valor de investimento ele é muito pequeno frente ao benefício que ele se traz, né? Porque imagina um pai que paga, sei lá, 5, 7 reais ali de um seguro para um filho a estudar e tá tranquilo. E cobrir um ano inteiro, às vezes o período letivo ou toda a educação daquela criança. Você concorda que é um investimento muito pequeno frente ao benefício que se traz? É verdade. E também, assim, a questão do seguro empresarial, né? Nós temos hoje a empresa atende todo um leque evita vários riscos. Fala aí um pouco sobre essa questão do seguro empresarial. É importante, né? Porque é um ativo, né? A empresa ela tem ali os seus ativos, seus equipamentos, suas máquinas e depende delas para poder gerar lucro. Então, se você não se preocupa com isso também, pode ser que você se veja numa situação muito complicada. Porque imagina, você tem uma empresa, uma indústria, e aí você não tem o seguro daquilo ali, acontece um incêndio, por exemplo, você perdeu todo o seu maquinário, vai ter que tirar dinheiro do bolso, se houver dinheiro, para poder comprar tudo de novo, e você ainda tem o tempo que você ficou parado até você reconstruir aquilo tudo. Quando você tem o seguro, você acaba minimizando, é como se fosse um colchão financeiro ali, que no caso de um imprevisto desse, você não vai precisar se ver numa situação aí de entrar numa dívida, fazer um novo financiamento de maquinário. Então, super importante também para empresários. Eu conversando com um colega empresário e ele foi assaltado, né? Na estrada, pararam o carrão dele, uma caminhoneta de mais de 300 mil reais, e levaram o carro dele. Aí ele disse, você chegou para ter chegado um pouco antes, que eu não fiz o seguro do meu carro. Teria evitado o meu prejuízo, mas agora ele disse que vai ter esse cuidado e já providenciou. Esse aprendeu pela dor, né? A maioria aprende pela dor. Né? Esse é o grande problema do brasileiro, de modo geral, né? Que só aprende pela dor, né? É verdade. Então, assim, mais especificamente, esse seguro extensivo às empresas que me preocupa, ele atinge os funcionários de que forma? Os funcionários da empresa? Com certeza, isso é uma pergunta muito boa, vovô. Por quê? Porque é até uma forma da empresa ela se respaldar. Primeiro que hoje a gente sabe que num cenário de mercado de trabalho que a gente tem, muitos funcionários acabam até ficando na empresa ou optando por trabalhar numa empresa A e não na B, muito por conta dos benefícios. Ele faz uma composição ali do que ele tem de salário, mas ele também junta o que ele tem de benefício, faz a conta e vê onde fica melhor. Então, acaba que esse seguro, ele ajuda você, né, os empresários, a captar talentos e a retê-los também. Pensando numa situação de um acidente que aconteça com os seus funcionários, é uma forma que você tem ali de levar uma segurança financeira para aquele seu funcionário, você demonstra sua preocupação e também uma forma de você se respaldar. Porque talvez a família desse funcionário acidentado ou até o próprio funcionário, né, ele pode entrar com uma ação contra você e aí você tendo um seguro é uma forma que você tem de minimizar esse impacto. Então, é inteligente também se ter. Né? É legal, penso eu, como se fosse um dono de uma empresa, que seria importante para os meus funcionários, mostrar esse cuidado com eles, agregar valor, né? Mas também uma forma também de me resguardar. Então é inteligente. E também assim, a empresa pensando também na família desse funcionário, né? Porque a proteção também vai para a família. Caso ele venha a falecer, também protege a própria família, né? Sim, a gente consegue abranger até os pais, a gente consegue abranger os filhos, consegue abranger cônjuge também, né? Nos pais a gente já está conseguindo abranger na parte de individual. Então, na parte individual, já tem cobertura que a gente consegue abranger os pais, os sogros também, e na parte empresarial a gente consegue estender para o cônjuge, para filhos também. E havendo assim, uma quantidade de uma empresa que tem, por exemplo, mais de 50 funcionários, se fizer um seguro do grupo, da empresa como um todo, atingindo todos os funcionários, tem uma diferenciação boa com relação a valores? Com certeza, né? Com certeza. A gente consegue hoje os seguros empresariais, a partir de 2, 3 vidas, você já consegue fazer, né? E, obviamente, quanto mais funcionários você tem, óbvio que entra uma questão de negociação. E aí, nessa negociação, é possível que você consiga trazer uma condição comercial mais atrativa para aquela empresa.
Então, assim, voltando um pouco agora à questão da importância e da questão do propósito de vida, fala mais um pouco aí, o que é que você acha que a gente deve colocar na cabeça das pessoas que ainda não tomaram essa decisão importante que é ter o seguro de vida? Eu sempre digo o seguinte, né? Hoje eu tenho um time de especialistas, né, de corretores, e eu sempre digo para eles que a gente não vende um seguro, né? Quando a gente vende um seguro, muitas vezes a gente está levando ali a educação de um filho, a moradia, a alimentação, assim como os outros ramos também, a gente tem esse propósito, né, de suprir essa necessidade das pessoas. E o seguro de vida, não só o seguro de vida, mas qualquer tipo de seguro, né, a gente faz quando a gente pode, não é quando a gente quer, porque pode acontecer, como você usou o exemplo, né, do seu amigo que não tinha o seguro, roubou e agora? Já era, já levou, não tem como fazer, né? Então, é pensar que dentro da sua composição de orçamento, né, então vamos supor que você ganha ali 10 mil reais, que você vai tirar uma fatia desse orçamento para cada uma das suas despesas. Então, você tira uma fatia para proteger o que você já tem, tira uma fatia para você investir, construir mais riqueza, pensar em aposentadoria lá na frente, e a outra fatia você gasta como você quiser. Mas eu vejo o seguro como uma ferramenta de inteligência. Eu tenho um amigo meu que diz, você não precisa acreditar em seguro, né, mas é inteligente você ter. E quando a gente busca, né, pessoas com muito patrimônio, até elas possuem essas ferramentas. Né? Deve lembrar do caso do Gugu, né? Gugu que veio a faltar e o seguro de vida estava lá presente também. Então, será que uma pessoa com tanto patrimônio tem essa ferramenta? Ela está errada? Né? Então, assim, é importante você ter essa ferramenta dentro do seu orçamento, justamente você está mais preparado, mais protegido e não dilapidar o seu patrimônio. Né? Então, isso é importante demais. E até mesmo você, às vezes, quando tem de acontecer, não precisa você tá dirigindo com o seu carro. Às vezes o carro está parado e vem outro, ou vem alguma coisa aí, e você não tendo seguro, não é só pelo fato de você estar... Exato. A pessoa se garante, né? Ela fala, não, eu me garanto, eu não bato em ninguém, não vai acontecer nada. Mas alguém pode, né, causar o prejuízo a você. Verdade. Pois é, Rafa, eu estou bastante satisfeito com esse bate-papo inicial, que a gente vai ter vários outros aí, outros podcasts que você para frente. Mas se você quiser acrescentar alguma mensagem que possa estimular aos nossos telespectadores aí a fazer seguro. Sim. Acho que é muito do que a gente falou, né, vovô? É pensar realmente na importância ali da ferramenta dentro de um planejamento, da inteligência que ela tem, de uma forma de você ali não dilapidar seu patrimônio, de você se proteger. Quando a gente fala da parte de filhos, né, para mim envolve muito forte a questão do amor, é o fato de você se preocupar tanto com a pessoa que talvez você nem vai estar aqui, mas o futuro dela vai estar garantido, né? Então, é importantíssimo pensar com carinho, né? E desmistificar isso de, tá agorando, tá não sei o quê, não vou fazer seguro do carro porque vão roubar meu carro. Não, é inteligente ter. Por que você não vai ter uma ferramenta? Eu diria até que uma prova de amor, né? Você fazer o seguro é uma prova de amor que você tem por seus familiares, que você está fazendo uma declaração de amor através de um seguro, né? Com certeza, com certeza. Isso aí é sem dúvidas. Acho que é uma das maiores declarações de amor que a gente pode dar, porque a gente nem vai estar aqui mais, né? Via de regra, mas o futuro deles vai estar como também durante a sua existência pode acontecer alguma coisa com algum dos familiares, você tendo seguro, ele vai ter a proteção também. Ninguém está livre, né? Pode acontecer, né? Você pode ter uma doença grave, você pode ficar internado, você pode... Tem seguro para cirurgia, né? É tão corriqueiro hoje acontecer, as pessoas precisarem fazer a cirurgia, você pode receber. E por mais que existam outras ferramentas, elas não inutilizam o seguro, elas são complementares, porque muitas vezes o seguro ele tem o objetivo, eu vou usar aqui o plano de saúde. Super importante ter o plano de saúde, hoje na situação do Brasil, né, é super importante ter, mas ele tem um limite, né, geralmente o plano de saúde ele vai te cobrir da porta do hospital para dentro, mas as despesas que você tem fora do hospital, quem é que vai cobrir? E aí o seguro ele entra justamente nesse cenário. Complementa, né, o plano de saúde, mais alguma cirurgia que o valor extrapola o que o plano de saúde oferece, tá? O seguro ali para... Ou você quer fazer a cirurgia com um médico que não aceita o plano de saúde, você vai ter que pagar, também, ele vai te auxiliar nesse sentido também. Então, existem diversos, né? O recomendado é que o pessoal que está nos assistindo
procure um especialista próximo a você, para que você sente, monte o seu orçamento, né? Monte ali o seu planejamento dentro do seu orçamento para entender as soluções que fazem sentido para você. Né? Você não precisa ter tudo, não, mas de repente tem uma solução ou outra ali que vai fazer mais sentido dentro da realidade que você tem. Bom, eu estou super satisfeito, então recomendo, inclusive, que você faça seu seguro. Um dos nossos patrocinadores aqui é a Segmundo Seguros, então fica à sua disposição aí. E vamos nos proteger, vamos cuidar da nossa vida, né? Cada um tem que cuidar da sua vida. E, como já falou, é uma prova sincera de amor. Então Isso. deve fazer. Então, Rafael, tem só que lhe agradecer. Fiquei muito feliz aí com esse bate-papo. Legal. E que as portas aqui. Agora você está fazendo parte do Clube de Ideias e Negócios. Obrigado. Vamos sempre surgir novas ideias. Eu sei que tem muita coisa para se falar. Eu quis falar também sobre o seguro de responsabilidade civil, o seguro. Tem muitos seguros, mas é um leque aí que eu estou sabendo que existe mais de 160 tipos de seguro. Tem muita coisa. Por isso a importância de conversar com várias entrevistas. Pois é. E por isso a importância de conversar com um especialista, que é justamente para ele orientar ali no que faz sentido dentro da necessidade de cada um. Tá bom. Eu que lhe agradeço. Combinado, obrigado. E vou esperar o convite para o evento que você está prometendo aí, para a gente falar ainda mais sobre ideias, gerar negócio também. Estou esperando. Você já me disse que vai acontecer o evento. O nosso consultor aí, o nosso gestor comercial, que é o nosso amigo Alisson. Sim. Está cuidando disso aí, organizando, e a gente já está anunciando, e você está sendo informado em primeiríssima mão aí do evento. Maravilha, tá bom? Maravilha. Então, gente, mais uma vez eu quero agradecer e que Deus nos abençoe aí.